Como que você vê as coisas? Bom, eu sempre gostei de enxergar as coisas com um toque de fantasia. No dia 13 de dezembro de 2020, eu publiquei a primeira obra dessa série, A Cabeluda, junto do vídeo processo no YouTube, unindo os vídeos que eu gravei no celular e um processo da obra acelerado. A recepção me quebrou total, as pessoas gostaram muito e o prestígio só cresceu com o decorrer do projeto. E assim eu fui fazendo: Catedral, Torre do Relógio, Banco do Brasil, Museu do Doce, Baronesa, Grão Hotel e Nereidas, sempre mantendo a mesma pegada. O Pelotas Fantástica, ele começou de uma conversa bem descompromissada, na verdade. Eu basicamente estava conversando com meu namorado e ele virou para mim e falou assim: por que tu não faz versões fantásticas dos prédios de Pelotas, tipo do estilo que tu já faz as outras artes? E eu pensei, é uma boa ideia. E, bom, eu peguei meu celular e fui indo nas ruas, indo nos prédios e fui gravando, fui fazendo vídeos bem caseiros, né, gravando os monumentos, valorizando eles e fazendo obras acerca dos mesmos, né, em versões fantásticas. Eu fico muito feliz de ver como as pessoas estão apreciando esse projeto e o quanto ele está crescendo, e eu fico muito feliz porque é feito com puro amor, sabe? E eu espero, né, que ele cresça mais ainda e, né, estamos somente no prólogo, não é, Simões? Eu pensei em trazer uma nona arte para o Pelotas Fantástica, uma com um cunho muito especial, que seria revelada na exposição inaugural da série, o Castelo Simões Lopes, um dos mais pedidos pelo pessoal. O que é ser artista pra ti? Essa é uma pergunta que tem muitos âmbitos, mas eu acho que, para mim, a arte ela é como se fosse uma linguagem. Eu acho que a partir do momento que a gente vê ela como uma linguagem, ela se torna uma parte de ti, uma parte do teu corpo. Eu acho que é como uma linguagem, a arte vem me acompanhando há muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente. E eu acho que o Pelotas Fantástica é só a definição disso, é só um grande passo do que já vem se construindo há muito tempo. E sabe que nesses momentos, assim, eu fico olhando para minha antiga escrivaninha, que eu comecei tudo isso, né? Que eu tava lá criança, lá na mesa de janta, lá desenhando, na minha escrivaninha minúscula desenhando, e eu paro para pensar em tudo que isso se tornou e eu fico pensando o que que a Fefe lá do passado pensaria disso. Antes da gente visitar, eu já tinha feito alguns esboços aqui no meu sketchbook. E depois, com a análise das referências melhores, eu dei uma estudada em estruturas, assim, né, pequenas casas e tudo mais, porque eu achei que seria muito interessante a gente aplicar o Castelo Simões Lopes numa espécie de pináculo, com várias estruturas pequenas, assim, no entorno, nuvens vindo aqui, e o Castelo Simões Lopes centralizado. Aqui eu decidi pôr o poeta aqui olhando para o horizonte. E agora eu estou fazendo um pequeno estudo de Blender aqui. Eu vou utilizar o software em 3D para fazer uma estrutura básica do castelo antes de passar para o desenho em si, para a gente acertar bem as perspectivas e ter a noção bem direitinha das estruturas todas que vão ter. Agora eu vou botar a mão na massa.
Esse prédio, eu achei ele muito interessante, assim, olhando de novo com detalhes, que ele parece uma mistura de tudo um pouco, assim, que se tem de estrutura, assim, de castelos, né? A gente tem tanto as pilastras mais retangulares lá em cima, quanto tu tem elas organizadas de outra forma, tu tem arcos, né? Tu tem, elementos circulares e tu tem muito retangulares. É uma mistura muito maluca esse prédio, esse castelo. E eu fico imaginando, né, a construção toda, a família, né, o envolvimento. E me parece que foi uma construção que foi dada com bastante tempo. Eles foram fazendo uma coisa ali, uma coisa cá com o tempo. E tem muita coisa interessante, assim, que parece meio adendos, uma casa meio maluca. E é muito interessante a gente acessar esse castelo, assim, e ver o que esses detalhes podem nos trazer de história, né, porque eu posso agregar para minha obra, né, posteriormente. Essa visita ao castelo teve muitos percalços no caminho. O castelo está interditado, né, pelo Corpo de Bombeiros, e eu tive que entrar em contato com várias pessoas lá de dentro da Secretaria da Cultura para conseguir esse acesso aqui, conseguir essas imagens. Eu acabei não conseguindo encontrar muitas imagens na internet, né, por conta da falta de acesso ao castelo, e eu só tive uma noção maior da fachada, da frente, mas mesmo assim muito limitada, né, por conta das imagens. Mas agora que a gente conseguiu a visita aqui, graças a Deus, né, com as pessoas certas, a gente conseguiu ter uma boa olhada aí no entorno de todo o castelo. Infelizmente, o castelo se encontra em estado de restauro. Tem várias peças aqui, tem muita degradação aqui no entorno, mas eu acho que a gente já consegue ter uma boa noção de como reviver isso na obra. Eu decidi pôr o castelo numa posição bem épica, assim como todo Pelotas Fantástica meio que explora, né? E eu acho que a família Simões Lopes, né? E esse castelo aqui, toda a magia que esse castelo passa, acho que tem tudo a ver com isso. Agora, assim, revisitando, assim, e procurando pelos detalhes dele, eu vi o quanto esse castelo é mágico e o quanto ele tem detalhes, assim, que contam muita história. E eu acho que tem muita coisa pra gente explorar aqui e pôr nessa arte e trazer para o mundo da fantasia que o Pelotas Fantástica, né, tanto traz para nós.